A disjunção de anel mitral ou simplesmente MED seria um achado realmente mal compreendido? Você está disposto a vir numa jornada sobre o estado da arte do MED? A resposta para essas perguntas reside na trajetória comum de muitas entidades cardiológicas, do reconhecimento inicial ao overdiagnosis, até alcançarmos sua contextualização adequada. A semelhança do que ocorreu com o próprio prolapso valvar mitral, cujos critérios diagnósticos foram progressivamente refinados após um período de superdiagnóstico, a disjunção de anel mitral segue caminho similar. As evidências atuais sugerem que, apesar de estar associado também a desfechos arrítmicos, quando encontrada isoladamente, ou seja, sem prolapso valvar mitral concomitante, a MED ganha mais significado clínico quando integrado a outros marcadores, interpretado dentro de um contexto mais amplo clínico, eletrocardiográfico e de imagem. Essa visão integrativa supera tanto a negligência inicial quanto o eventual overdiagnosis após seu reconhecimento. Frequentemente interpretada como mera variante anatômica ou achado incidental, a MED representa, na verdade, potencial substrato arritmogênico quando adequadamente contextualizada como peça-chave no quebra-cabeça do prolapso da válvula mitral arrítmico, justificando crescente atenção que tem recebido na literatura científica. Devemos lembrar que o prolapso de válvula mitral é um achado prevalente na população, presente em 2 a 3%. Existe uma parcela de pacientes com prolapso que possuem um maior risco de eventos arrítmicos e ou morte súbita, subgrupo esse chamado de prolapso arrítmico. Apesar de taxa de morte súbita nos pacientes com esse achado anatômico ser menor do que nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, a prevalência de prolapso é cerca de 10 vezes maior que a prevalência de hipertróficos, o que faz com que a prevalência total de eventos seja potencialmente maior. Nesses pacientes, existem alguns marcadores fenotípicos de maior risco para desfechos desfavoráveis, como alterações eletrocardiográficas, inversão da onda T no eletro de repouso, sobretudo nas derivações inferiores, extrasístoles ventriculares em Holter e ou teste ergométrico, alterações anatômicas e funcionais como curling sistólico, prolapso das duas cúspides, folhetos da válvula mitral redundante, hipertrofia basal, queda da fração de ejeção e aumento do átrio esquerdo, bem como alterações teciduais, como fibrose miocárdica avaliada através da técnica do realce tardio na ressonância magnética cardíaca e inflamação miocárdica, avaliada pela tomografia com emissão de pósitrons. E aí vem o primeiro conceito que precisamos reforçar. A disjunção do anel mitral pode sim, por si só, estar relacionada a desfechos arrítmicos independente de ter prolapso concomitante, como mostram alguns estudos, porém, devemos ter em mente que este é um achado que deve ser avaliado em conjunto a um contexto clínico e de imagens complementares. A disjunção do anel mitral é, de fato, a inserção anormal da linha de flexão do anel mitral na parede atrial esquerda. Há uma separação entre a implantação do folheto posterior no local onde supostamente estaria o anel mitral, topo da porção muscular basal ventricular esquerda. E agora entramos em uma discussão ainda vem gerando alguma polêmica. De acordo com um consenso publicado em 2022 sobre síndrome arrítmica relacionada ao prolapso, a MED é um achado sistólico, caracterizado pela separação entre a porção basal miocárdica do VE e o anel mitral que sustenta o folheto mitral posterior. Logo, vem um questionamento. Se isso é uma alteração anatômica onde a inserção não habitual do anel valvar mitral seria uma anomalia anatômica permanente e não necessariamente persistente, não deveria também estar presente na diástole? E aí que vem outro ponto importante para compreendermos dentro do contexto de MED. Na MED dita como verdadeira, existe real deslocamento da inserção do folheto do anel mitral, originando um espaço entre o átrio esquerdo e a porção basal do ventrículo esquerdo na imagem, enquanto o chamado pseudo-MED, o ponto de inserção do folheto no anel não está deslocado. Porém, há uma justa posição de tecido do folheto com a parede posterior do átrio falsamente parecendo uma imagem que há uma distância entre VE e átrio esquerdo. Logo, a chave para compreender a distinção entre MED verdadeira, onde existe real deslocamento da inserção do folheto no anel, e pseudo-MED, onde há apenas a justaposição de tecido valvar redundante com a parede atrial, criando falsa impressão de separação, está mais ligada ao efeito dinâmico de estresse e tracionamento excessivo que essa inserção deslocada do folheto do anel mitral gere ao miocárdio, que ao ser um achado necessariamente visualizado tanto na sístole quanto na diástole.
Essa diferenciação requer avaliação meticulosa durante todo o ciclo cardíaco e frame by frame, sendo frequentemente desafiadora na prática clínica identificar a real alteração anatômica versus um efeito visual do tecido redundante valvar justaposto à parede atrial. Além dos demais achados relacionados à síndrome do prolapso arrítmico, a localização, tamanho e associação com prolapso valvar mitral e a caracterização tecidual do miocárdio podem trazer informações prognósticas importantes. Quanto à localização, foi realizado um estudo que avaliou a presença da MED e a sua localização em corações estruturalmente normais e se observou que há uma distribuição bimodal em pacientes com coração estruturalmente normais, sendo mais frequente a MED distribuída nos segmentos anterolateral P1 e inferoseptal P3, enquanto a MED, que parece estar mais associada a um fenótipo com ocorrência de eventos arrítmicos, foram mais frequentemente observadas nos segmentos posteriores da válvula mitral, sobretudo no segmento inferolateral, P2. Quanto ao tamanho da disjunção, viu-se que quanto maior o comprimento da MED, maior a ocorrência de fibrose miocárdica. Foi visto que em um comprimento maior do que 8,5 mm foi um forte preditor de TVNS. Então, qual comprimento deveríamos valorizar na prática? Existem diversos estudos com diferentes definições de comprimento, porém a maior parte dos estudos definem a MED e valorizam comprimentos a partir de 5 mm ou mais. Além de achados que podem ser visualizados no ecocardiograma, a ressonância magnética cardíaca tem um papel fundamental do ponto de vista prognóstico. Além da avaliação morfofuncional e da possibilidade de avaliação de diversos planos sem limitação de janela acústica, a ressonância tem a capacidade de caracterização tecidual através da técnica do realce tardio e mapeamento paramétrico. A fibrose miocárdica, avaliada através da técnica do realce tardio, tem importante valor prognóstico no contexto do prolapso arrítmico e da MED, uma vez que a fibrose presente no músculo papilar e no segmento inferolateral basal do VE parece ter desfechos desfavoráveis arrítmicos. Outra técnica em crescimento é o mapeamento paramétrico, onde pacientes que possuem prolapso concomitante à presença de MED possuem um mapeamento T1 aumentado. Outro método de imagem que vem ganhando espaço é a tomografia por emissão de pósitrons, o PET-CT, auxiliando na compreensão do papel da inflamação miocárdica na patogênese da formação das áreas de fibrose. Áreas estas que, em conjunto com gatilhos, servem como substrato para focos de arritmia. Um pequeno estudo prospectivo de pacientes com prolapso correlacionou áreas de captação pelo PET com áreas de realce tardio na ressonância e houve alguns dados interessantes. 85% dos pacientes tiveram captação pelo PET, sendo que 70% desses casos tiveram essa captação, possuíam áreas de fibrose correspondente na ressonância cardíaca. Assim, a MED deve ser compreendida como uma das peças dentro de um quebra-cabeça no contexto mais amplo da síndrome do prolapso mitral arrítmico, com achados clínicos compatíveis, achados de risco eletrocardiográficos e achados de risco nos diversos métodos de imagem. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do programa Academy. Orientada pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Ingrid Debaco escreveu um excelente texto sobre o estado da arte da disjunção de anel mitral. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!